para edificar a sua vida. E antes de trazê-la, à noite teremos ceia do Senhor. E eu quero convocar todos vocês. Como falei no último domingo, eu gostaria que os empregados trouxessem suas carteiras de trabalho. Você que tem contratos, que você colocasse em um papel, no celular, os contratos. Não precisa me falar o valor não, mas nós vamos orar pelos seus clientes também. Vamos orar pela sua condição também financeira. Eu estou desempregado, traz a sua carteira. Mas você quer trabalhar? Você quer empreender? Não, eu não sei. Não, você tem que saber o que é da vida, né? Fica difícil às vezes também quando a gente não sabe o que é. Então, vamos embora, foque e vamos embora. Tragam isso mais tarde porque nós vamos orar, tá certo? E nós vamos apresentar diante do Senhor nesse primeiro domingo do mês. Pega a sua Bíblia, Filipenses capítulo 2. Eu quero pregar uma mensagem temática. Gerando fevereiro. O nome da mensagem é Família Unida Cresce. Você pode repetir comigo? Família Unida Cresce. Família Unida Cresce. Filipenses capítulo 2, versículos de número 1 ao 4. Eu vou ler na versão King James e você pode acompanhar na sua versão. Diz assim: portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Repita comigo: família unida cresce. Então vamos juntos agora direto? 1, 2, 3. Família unida cresce. Olha, como uma mensagem temática, eu não vou pontuar aqui algumas coisas que desse contexto da carta de Paulo aos Filipenses, mas algumas coisas são importantes destacarmos para trazermos sentido a essa temática. Paulo era um grande pai espiritual para essa igreja, gerava não apenas o avanço deles, mas também sentia as dores deles. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, mas mesmo assim o coração dele estava tão atrelado ao avanço dessa igreja, que ele diz que essa igreja era motivo de alegria para ele. Por quê? Assim como ele estava passando dificuldades, essa igreja também estava passando dificuldades. Assim como ele estava preso, essa igreja estava vivendo verdadeiras perseguições, tanto internas quanto externas. Internamente sobre aqueles que eram judeus convertidos, que estavam avançando de cidades em cidades, tentando desconstruir o que Paulo havia dito, desconstruir aquilo que Paulo estava ensinando, desconstruir aquilo que Paulo estava orientando esses homens e essas mulheres fazerem. No que se refere à perseguição externa sobre aqueles que eram resistentes ao Evangelho e que tentavam de alguma forma tirar a alegria do coração desta igreja, que era tão brilhante e tão poderosa em seus simples feitos, mas importantes feitos. Paulo tinha uma alegria tão grande de ouvir notícias dessa cidade, que mesmo estando preso, ao ouvir o avanço deles mesmo nas dificuldades, trazia alegria. E por isso Paulo inicia esse capítulo 2 dizendo: olha, se por acaso temos alguma coisa, algum poder, algum encorajamento em amor, alguma comunhão no Espírito, 2, completai a minha alegria. Paulo, como um bom pai, aqui eu começo a fazer aplicação, entendia que a melhor coisa para quem está se esforçando, a melhor coisa para quem está se entregando demais, é ver que a sua família está entendendo aquele sacrifício, está ali, se dedicando para responder aquele sacrifício e aquela dedicação de um bom pai. Me permita então começar a fazer algumas aplicações. Eu não sei vocês, pais e mães, filhos, mas todos nós precisamos de um nível de reconhecimento
E às vezes o maior reconhecimento não é quando nós somos lembrados, quando somos parabenizados, mas quando nós enxergamos que o nosso sacrifício, a nossa dedicação, a nossa entrega não está sendo vã, ou não estão sendo vãos. Quando aquilo que estamos dedicando, quando aquilo que estamos investindo, quando aquilo que estamos entregando não está sendo à toa. Eu penso que todo pai, toda mãe, quando olha para os seus filhos, olha assim: eu estou me esforçando para o colégio, eu estou me esforçando para manter a casa, estou me esforçando para manter algumas coisas em ordem, mas quando os seus filhos entendem essa visão, quando entendem essa dedicação, quando entendem esse sacrifício e dizem: olha, eu vou fazer por onde, trazer de alguma maneira uma alegria ao seu coração. O coração do pai funciona dessa forma. Às vezes não são os elogios que agradam um pai ou uma mãe. Quem são os pais e mães aqui nessa manhã? Tem pais e mães aqui? Eu acho que vocês pensam como eu, né? Às vezes não é muito obrigado por você existir. Às vezes simplesmente por os filhos estarem trilhando o caminho certo, a gente fala assim: muito obrigado, Deus, porque valeu a pena todo o esforço, valeu a pena toda a dedicação, valeu a pena todas as lágrimas derramadas, todo o suor ali investido, valeu a pena. Paulo, como um grande pai espiritual para aquela igreja, diz: olha, sabe como vocês vão me trazer um acréscimo à minha satisfação? É demonstrando em tudo a unidade de vocês, demonstrando que vocês não rivalizam um contra o outro, demonstrando que a vaidade chegou longe, demonstrando que os ciúmes ficaram para fora da casa, demonstrando que vocês possuem o mesmo modo de pensar, a maneira correta de seguir a vida, demonstrando que vocês são humildes ao ponto de não se sentirem superiores uns aos outros. Paulo estava demonstrando para eles, e olha que essa igreja foi uma das igrejas que mesmo na dificuldade ajudou Paulo também, na missão que Paulo havia estabelecido, ajudou inclusive financeiramente, em um propósito específico. Mas Paulo apontou o seguinte: sabe o que vai trazer alegria ao meu coração? É que vocês mantenham a unidade de pensar, de se mover e de seguir, de pensar e de seguir. Meus irmãos, no mês de fevereiro, famílias unidas crescem. Foque em sua casa, em sua família. Pai, foque na criação dos seus filhos, mas eles já estão grandes. Traga um sentido, mesmo eles sendo grandes, traga a necessária unidade para dentro da sua casa e para a comunhão entre os seus. Mães, desenvolva isso em suas casas também. Casais, andem unidos, fazendo com que seus filhos, de alguma maneira, enxerguem a unidade de vocês e queiram andar no mesmo caminho. Avós, faça com que a atitude de vocês, o pensamento de vocês não traga problemas ao casamento dos seus filhos, mas ajude-os em conselhos para que eles consigam romper e vencer as suas próprias dificuldades. Paulo poderia pontuar que a alegria dele fosse que os filhos na fé, digo eu, numa aplicação, talvez fossem poderosos na terra, mas Paulo demonstra que a maior alegria dele era ver os seus filhos unidos. Me permita aqui pontuar 3 verdades. Primeira verdade: a unidade ela é importante. Você pode repetir comigo? A unidade é importante. A unidade é importante. A unidade é importante. De novo, a unidade é importante. A unidade é importante. Quando não há unidade, há guerras.
Um puxa para um lado e outro puxa para o outro lado, e no final nada acontece. A unidade tem um peso e uma importância tão grande que alavanca certas dificuldades, estanca certas dificuldades. A unidade, ela é tão importante que traz cura aos corações. Um dia eu estava pregando e tinha um casal que fiz um casamento, era um casal muito novo. Eles tinham namorado há cerca de 5 anos. E havia uma desconfiança muito grande sobre o sucesso do casamento deles. E ali, por detrás dos bastidores, conversando com um, conversando com o outro, ouvindo das grandes dificuldades que eles estavam enfrentando, das grandes resistências que eles estavam enfrentando, a pontuação de alguns mundanos sobre morem juntos, mas não casem, continuem vivendo desse jeito, mas não casem, e eles ali como fiéis ao Senhor dizendo, não, vamos casar. E no casamento eu tive a oportunidade e a honra de pregar, e a aplicação da mensagem foi: se com 2 pés vocês chegariam mais longe, imagine agora com 4 pés. Se com 2 braços vocês fizeram já muitas coisas, imagine com 4 braços. Se com uma mente brilhante, um ou outro de um lado fizeram muita coisa, imagine essas mentes brilhantes agora se unindo e fazendo com que coisas maiores possam acontecer. A mensagem para alguns foi tão impactante que naquele casamento algumas pessoas me procuraram e depois ainda continuaram procurando, porque para muitos eles entendem que na verdade a família, mesmo você sendo família, cada um puxa para um lado, cada um vê o melhor para si, quando na verdade, quando você estabelece uma família, a unidade que vai trazer o crescimento. Eu ainda não vi famílias crescendo de forma saudável, um puxando para um lado e outro puxando para o outro lado. A unidade, ela é importante. A unidade, ela é de novo, a unidade é a unidade é importante. Se até hoje vocês não tiveram a unidade necessária, famílias, conforme Paulo disse para a igreja de Filipos, façam hoje: completai minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. E é um desafio isso para quem é casado, né? Porque, meu irmão, cada um pensa de uma forma. Estou errado? Só tem um detalhe que a gente aprende. Esse ano eu faço 15 anos de casamento. Até hoje nós estamos nos ajustando. Se Jesus me permitir chegar aos 100, casado com minha esposa e me divertindo com ela, eu acho que até lá a gente vai continuar nesse ajuste. Até lá. Sabe por que um tem uma mente e outro? Mas quando nós entramos no casamento, a gente aprende uma coisa importante. Se a unidade é importante, a gente aprende com o tempo a abrir mão de certas coisas. Não tem aquela coisa que a gente tem, às vezes, no primeiro presente com o namorado, você entrega um presente e coloca uma caixa dentro de outra caixa com uma cartinha, com isso, com aquilo. Enfeita o pavão. Estou mentindo? Estava refletindo esses dias sobre isso. Aí quando está noivo, já diminui a quantidade de caixa. Quando está no casamento, ano passado a Mona Lisa me fez raiva no aniversário dela. Que eu vim na quinta-feira para a oração e eu falei, eu vou agradar essa garota, vou fazer o que eu já não faço há muitos anos, Celinha, eu vou comprar um buquê de rosas para essa garota. Aí vocês vão entender quando eu falei que ela me fez raiva. Porque eu descobri que já não tem mais tantas floriculturas como tinha naquele tempo. Eu fiquei desatualizado, fiquei um bom tempo sem dar rosas para minha esposa. Então eu fui no Vilar, não achei. Fui lá debaixo da Dutra, não achei.
Fui no centro de São João, não achei. Aí eu falei, eu acredito que tem no metrô. Aí fui no metrô, quando cheguei lá, um olho do meu rosto. Mas eu falei, só de raiva eu vou comprar o melhor buquê para essa garota. E ela falou assim, ela falou, coloca o breguete. Eu falei, eu não gosto, mas minha esposa gosta. Pode colocar o breguete todo que você quiser nesse negócio. Pode colocar isso tudo. Aí eu cheguei em casa, que eu queria muito usar aquele dia só para Mona Lisa. Eu falei, Léo, segura a empresa. Eu só ia mandar uma proposta, eu vou almoçar com Mona Lisa. É o dia dela, meu irmão. Porque amanhã a gente pode morrer e eu não quero ficar com isso na consciência de que eu poderia ter dado o melhor, pelo menos no dia dela, e eu não fiz. Mas aquilo me trouxe tanto estresse, irmãozinho, que quando eu cheguei em casa, a rosa era a mesma, mas não tinha mais aqueles enfeites. Eu peguei a rosa e falei aqui, ó, toma o teu buquê de rosa. Ela ficou assim, toma esse troço aqui. Ela ficou assim, até eu me assustei. Ela falou, o que? Eu parei, eu falei, meu Deus, o que eu falei? Fiz tudo para agradar e estou desandando tudo. Aí eu comecei a sorrir. Ela, que isso, neguinho? Ela percebeu que você ficou estressado. Eu contei a história toda para ela. Eu fui assim, fiz assim. E ela morreu de rir. No final foi muito bom, porque ela ainda tirou a foto. Não sei se vocês veem. Vira e mexe, coloca essa foto. Eu sorrindo, o contexto é esse. Nós estávamos sorrindo não pelo buquê que eu entreguei, mas pelo que eu falei para ela na entrega daquele buquê. Sabe, às vezes todos nós, com o tempo, nós deixamos, quando estamos casados, de colocar as caixas das caixas. Mas aquilo que é essencial tem que permanecer. Essa é a aplicação. Às vezes a gente deixa de fazer os breguetes da rosa. Mas digo eu, numa aplicação, a rosa não pode deixar de ser entregue. A unidade, ela é importante. Às vezes as coisas, os adentros saem, mas o que é importante fica. Em um ajuste familiar, às vezes os breguetes precisam ir, mas o que é essencial precisa permanecer. Isso que é unidade de pensamento. O que nos une nesse pensamento? É isso. Então vamos pegar força naquilo que nos une e vamos para cima. 2. A unidade é boa. Fala assim comigo no 2. 1, 2. A unidade é boa. Quando há entendimento numa família, Celinha, eu vou usar de novo, não dá uma alegria? Eu sou pai de crianças, mas em momentos especiais eu gosto de me unir com meus irmãos. E eu sinto alegria quando estou com eles. Eu sinto alegria quando a mesa está posta. Quantas mães aqui sentem alegrias quando seus filhos estão na casa? Não dá uma alegria? Que alegria extraordinária. Que alegria extraordinária. A unidade é boa. A unidade cura. Ouvi uma frase nesse final de semana, em uma conferência que estávamos, e ouvi a seguinte frase: perdão não é esquecer, mas o perdão redime a dor. Perdão não é esquecer, mas o perdão redime a dor. De novo, perdão não é esquecer, mas o perdão redime a dor. Pastor Fabiano Ribeiro. Perdão não é esquecer, mas o perdão redime a dor. Quando estamos em unidade, a unidade gera essa coisa boa de nos fazer viver a rendição de dores. Ei, casais, quantas vezes nós entramos, às vezes, em caneladas, mas quando estamos em unidade, aquela unidade traz cura às caneladas que demos uns nos outros. Irmãos, filhos, não briguem em casa. E agora ficou em silêncio. Não briguem em casa e nem briguem na rua. Simplesmente não briguem. Os seus pais irão um dia
e vocês que vão continuar a saga dessa família. São vocês que vão levar o legado dos seus pais e vão criar os seus próprios legados. Filhos, não briguem. Irmãos, não briguem. Mantenham a unidade, porque a unidade é boa. Isso aí, Helena, a unidade é, Helena? Boa! Está pregando comigo aqui, ó. Alegria só. A unidade é boa. Foque naquilo que é essencial. E 3 e último, a unidade edifica. Você pode virar para quem está ao teu lado e falar: a unidade edifica. De novo, fala com alegria. De manhã, domingo de manhã, primeiro domingo do mês, primícia do céu. A unidade edifica. A unidade edifica. Paulo está dizendo: olha, estou aqui preso, mas a unidade de vocês está trazendo para o meu coração edificação. A unidade edifica. A edificação é uma palavra muito usada na construção civil. Tem um homem chamado técnico de edificação, que ele aprende a ler as plantas de engenharia e ali, às vezes, traduzir o que precisa de algumas pessoas na obra, o que eles precisam fazer. Quando se fala de edificação, você vê o desenho de toda uma estrutura que vai levar sobre si, ou que vai ajudar a levantar um verdadeiro, digo eu, um verdadeiro castelo. Tudo na vida precisa de uma boa edificação. Estava falando semana passada, segunda-feira no jiu-jitsu, e usei a parábola do Senhor Jesus sobre aqueles que edificam sobre a rocha e aqueles que edificam sobre a areia. Aqueles que edificam sobre a areia é muito próprio para aqueles do hoje em dia, essa geração que acha que as coisas têm que acontecer no tempo deles. É mais ou menos a pessoa que fala assim: eu estou chegando hoje na igreja e eu quero já passar a pregar. E aqui na nossa igreja tem um processo para isso. Primeiro você é colocado lá no culto no lar, depois você vai lá numa visita e prega também. E aí quando vê que você já está entendendo a visão da igreja, você é colocado no domingo de manhã. E aí depois que você passa para o domingo de manhã, aí eu oro muito, porque pastor, é a igreja que decide. Não, é o pastor que decide, o púlpito aqui é o pastor, filho. Né? Então é o pastor que coloca para pregar. E aí domingo de manhã, o Espírito Santo fala assim: agora é o tempo, vamos embora passar pelo processo, né? Domingo de manhã, e chega na quarta-feira. Na quarta-feira já tem que estar na unção, meu irmão. Já vem, né, Matos? Já vem como? Ó, já pegando fogo. E quando chega no domingo à noite, meu irmão, já tem que estar aliançado, andando do lado. Por que isso? Porque para você construir um edifício, você não pode deixar esses que chegam, que querem construir sobre a areia, acabar com uma visão, não a curto prazo, mas a médio e a longo prazo, de algo que edifica e que sustenta. Ei, meu irmão, o que você está construindo não é só para você. Isso vai alcançar outras pessoas, outras famílias. Então tenha responsabilidade com a visão e a missão que Deus te deu. A sua casa, a sua família é seu alvo. Traga sentido para dentro da sua casa. Invista no seu filho e na sua filha. Edifica a sua casa naquilo que é importante. Edifica o seu casamento naquilo que é importante. Porque isso vai testemunhar não apenas para o hoje, mas vai testemunhar para amanhã. Tenha compromisso com o que Deus colocou em suas mãos.
A unidade edifica. Eu estou chegando hoje, eu quero fazer do meu jeito, meus filhos querem fazer do jeito. Meus irmãos, com toda sinceridade, a casa é de quem? Né? Às vezes os pais têm que falar assim, ó. Esses dias a gente estava no DE, aí ouvi uma frase assim, quando você tiver 18 anos, você faz o que? Faz nada. Faz nada, meu irmão, não vai fazer. Você pode ter 40 anos, fazer igual a Ivone, se der bobeira, dou uma cascuda na sua cabeça, uma vassourada. Estava na festa do neto da Ivone, um bocado de gente falando, a Ivone falou, pastor, é a sua hora. Eu falei, tá bom. E um bocado de gente falando, a Ivone, pastor, peraí, pastor, foi ou não foi isso? Todo mundo falando, a Ivone falou assim, ei, chegou a hora de orar, vê se a Ivone não fala assim, chegou a hora de orar. Meu irmão, tinha um bocado de gente, todo mundo fez assim, pá. Eu acho que nunca orei com tanto silêncio como naquele dia do neto da Ivone. Pais, nós não somos perfeitos. Mas quando você se atrela aos pensamentos de Deus e você deixa que os pensamentos de Deus te guiem, que os planos de Deus te guiem, quem é autoridade na sua casa é você. Esse papo de que filho tem que dialogar, tem, mas a palavra que vai ser estabelecida, que vai ser confirmada é a sua. Eu estou pegando muito pesado aqui? Fala assim com eles quando eles vierem. Está vendo essa mão aqui de calo? Significa dizer que eu tenho alguns anos, alguns quilômetros à sua frente. Mas eu penso desse jeito. O capeta também pensou de alguma forma e perturbou lá o casal do Éden e eles acabaram caindo. Porque ele disse, Deus disse, mas será que foi isso? A unidade edifica. Estou falando demais, viu? A unidade edifica. Termino dessa forma. Pastor Luciano Subirá me ensinou algo. No seu livro Como Frechas. E ele diz o seguinte, eu esperei anos para falar para os pais sobre a criação de filhos, porque eu recebi uma palavra quando meus filhos nasceram, segundo o pastor Luciano Subirá. E eu nunca usei a criação dos meus filhos como pêndulo para a vida de outras famílias, porque eu primeiro precisava direcionar meus filhos, para depois entender, para eu poder explicar e ensinar aquilo que Deus me ensinou. E aí ele coloca essa experiência nesse livro. Pais, vocês não estão vendo um pastor aqui que está se utilizando do microfone para impor uma vontade à sua família, mas vocês estão vendo um pastor aqui que também tem família e que tem filhos e que quer ver os seus filhos voando segundo a vontade de Deus, e que se une com vocês nesse propósito de viver aquilo que é extraordinário da parte de Deus. Por isso, nessa manhã, nos unamos em oração para que as nossas famílias sejam edificadas. Pastor Luciano Subirá disse, eu nunca usei minha família como um pêndulo para outros, que tem que ser desse jeito, porque cada família tem uma formação, mas aquilo que é essencial precisa prevalecer. Eu não sei quantos pais estão aqui, quantos irmãos estão aqui, quantos filhos estão aqui, mas gerando fevereiro eu queria terminar orando desta forma. Famílias unidas, que isso, gostei, que mente, hein? Famílias unidas? Famílias unidas crescem. Eu quero terminar dessa forma. Eu vou me ajoelhar aqui.